Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. A história do rei Salomão, para quem ainda não conhece, está registrado mais em detalhe ali no livro de Primeiras Reis, aonde no capítulo 1 ele é constituído rei de Jerusalém. No capítulo 2 ele faz expurgado dos inimigos. Capítulo 3, ele pela sua sabedoria, pegando a sua espada, ele discerne ali o engano, a mentira na vida de duas mulheres, que simboliza também a Bíblia Sagrada de Deus, que discerne as nossas vidas, nos ensinando a decisão que devemos tomar. No capítulo 4 ao capítulo 8 vai dizer sobre a reconstrução do templo em Jerusalém. No capítulo 9 e capítulo 10 fala de toda a sua glória, toda a sua fama, aonde vinham os reis do Oriente, a rainha Sabá, somente para ver o assentado do seu servo, para ver as suas vestimentas, ver a sabedoria que Deus confiou e entregou ao rei de Salomão. Já no capítulo 11 vai dizer de Primeiras Reis sobre o seu pecado, o seu declínio ali, quando ele apostatou da fé, aplicando o seu coração em conhecer todas as coisas desse mundo que não convém a Deus, a qual Deus não se agrada. E é duas questões que eu quero passar para vocês. A vida do homem, aonde tem a intervenção de Deus, e a vida daquele outro homem que não tem a intervenção de Deus. Salomão começou a crescer nos pés ali dos seus pais, aonde os seus pais ensinou o caminho que ele devia andar, o caminho do conhecimento, o caminho do Senhor, a qual Davi disse: guarda a palavra no seu coração, guarda esta lei, e tudo irá bem sobre a sua vida. Salomão então cresce em todo o conhecimento, e na sua oração, em vez dele pedir a morte dos seus inimigos, em vez dele pedir riqueza, ele pede ao Senhor dizendo: Senhor, me dá sabedoria para eu sobressair com toda esta multidão, porque o povo de Israel era muito grande. Deus, conhecendo o seu coração, então disse: por você não ter me impedido riqueza, não ter me impedido a morte dos seus inimigos, te darei tanta sabedoria, que todos que nasceram antes de você nunca teve. E além da sabedoria, virá também muitas riquezas. Salomão então agora se torna um homem muito rico, se torna um homem muito famoso, mas tem um porém, que essa riqueza começou a entrar no coração de Salomão. O maior mal do homem não é guardar o dinheiro no seu bolso, é guardar o dinheiro aqui no seu coração. Salomão então começa a sair da presença de Deus. Salomão então começa a ficar sem o Espírito Santo de Deus e começa a aplicar o seu coração em conhecer todos os desvários debaixo desse sol, aqui nessa terra. Salomão então se torna agora
um homem vazio por dentro, aonde nada nesse mundo podia lhe satisfazer. Assim é o homem sem Deus. Por isto que Salomão começa a escrever o livro de Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 1, dizendo: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que faz o homem que se afadiga debaixo deste sol? Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe e corre voltar de onde nasceu. O vento assopra para o sul, faz o seu giro, vai para o norte, volve-se e revolve-se, ou em outras traduções bíblicas que vai dizer, continua girando até voltar ao seu circuito. Os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ele diz então, todas as coisas são cansativas, mais do que se pode expressar. Os olhos não estão satisfeitos com o que vê, nem o ouvido com o que ouve. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, tornará a fazer novamente. Salomão então disse, não há nada debaixo desse sol que pode me satisfazer. Ele então chega a dizer, apliquei o meu coração em conhecer todos os vinhos dessa terra, tive servos, servas, até mesmo nascido dentro da minha casa, tive eu os melhores cantores, os melhores instrumentos, fiz para mim tanques de águas para poder regar todas as árvores frutíferas que eu pude possuir. Tudo aquilo que o meu coração desejou, isto sim eu fiz. Salomão então disse, e não achei nada que pudesse preencher o vazio dentro do meu peito. Assim é o homem também, sem a presença de Deus, porque o homem, Deus quando faz o homem, faz com um vazio, a qual nada nesse mundo pode preencher. É por isso quando veio a queda sobre o homem nessa terra, que entrou o pecado, o homem já nasce com o desejo de pecar, com o desejo de fazer a vontade da carne, aonde há um espírito imundo, pondo nele o desejo dos vícios, o desejo da prostituição, o desejo de fazer aquilo que não satisfaz ao Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A partir do momento que ouvimos a palavra do Senhor, o Espírito Santo faz morada dentro do nosso ser. Este espírito imundo, ele sai de retirada, porque não suporta a presença do Senhor. Mas aquele que faz, igual Salomão, que põe o seu coração em aplicar nos desejos dessa terra, esse Espírito Santo se retira, porque ele não habita em templo imundo. E aquele espírito que antes habitava, aquele espírito imundo, fica andando em lugares áridos. Ele olha e vê a casa, o templo, o corpo vazio, desordenado. Ele disse, voltarei para minha casa, mas não voltarei sozinho, mas levarei 7 piores. A situação dessa pessoa passa a ser 7 vezes pior do que adiante, sem a presença de Deus. Lembra do filho pródigo, aonde na casa do seu pai tinha pão, tinha cama, tinha comida,
roupa para se vestir, o carinho, o amor do seu pai. Ele, olhando pela janela, vê um mundo muito colorido, aplica o seu coração também em conhecer todas as coisas dessa terra, em conhecer todas as vaidades, tudo aquilo que o mundo oferece. Ele chegou a ponto então de perder tudo o que tinha e ter que apacentar porcos. Vendo aquelas bolotas sendo oferecidas aos porcos, ele sentiu no seu coração o desejo de comer. Assim também aquele homem que não tem a intervenção de Deus na sua vida, assim aquele homem que não tem o Espírito Santo, ele chega aí à miséria. Mas Salomão, com toda a sua sabedoria, reconheceu que sem Deus ele não era nada. É por isto que ele conclui o livro de Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 1, dizendo: lembra do seu Criador no dia da sua mocidade, para quando chegar os dias maus, não venha dizer, não tenho nele contentamento. Antes que vem as nuvens depois da chuva, antes que escureça o sol, a luz, as estrelas, antes que os guardas da casa se estremeça, que é seus braços, antes que o homem forte se encurva, que é as suas pernas, antes que cessem os moedores por haverem poucos, que é os dentes, antes que os seus olhos se escureça ao olhar pela janela, antes também que aquele homem, que a amendoeira floresça, que é os seus cabelos brancos, antes que despedace a taça de prata, antes que despedace o cântaro junto à fonte, antes que despedace a roda junto ao poço, e o espírito vai para Deus de onde veio, e o corpo vai para o pó de onde veio, e a alma você escolhe por intermédio da palavra de Deus que você ouve. É por isso que ele disse: de tudo que você tem ouvido, visto, o fim é temer a Deus. Não há nada mais que recompensa na face dessa terra. Às vezes você está pensando: se eu arrumar muitas mulheres para mim, eu vou ser muito feliz. Salomão disse: eu tive 700 mulheres princesas, 300 concubinas, mas é tudo vaidade. Às vezes você disse: se eu for para Paris, Miami, ver aqueles cantores famosos, Salomão disse: os ouvidos não estão satisfeitos com o que ouve, nem o olho satisfeito com o que vê. Às vezes você pensa: se eu comprar uma fazenda para mim, um sítio com todo tipo de fruta, de gado, Salomão disse: eu tive mais gado, mais ovelhas e bois, mais do que todos que nasceram antes de mim, e vi que tudo é vaidade sem a presença de Deus. Assim é um homem que ainda não tem o Espírito Santo. Ele tem um vazio muito grande dentro dele, que nada pode preencher. Porque o homem que não tem o Espírito Santo, ele passa luta, passa provação, perseguição, e está sozinho, ninguém por ele. Já aquele que tem o Espírito Santo, ele passa prova, perseguição, passa luta, mas Deus batalha a favor dele. Lembra de Davi? Ninguém foi mais perseguido do que Davi, mas mesmo assim Davi disse: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez também a terra. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, a qual nós não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, há um rio cujo a presença do Senhor se alegra, porque é Ele que corta o laço, é Ele que quebra a lança, e Ele será exaltado na sua vida. Sabe por quê? Porque 1000 cairá ao teu lado,
10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque dentro de você habita o Espírito Santo. É por isso que eu estou compartilhando esses versículos da palavra de Deus, para que a sua fé seja avivada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, todos que teve a paciência de poder esperar e ouvir essa mensagem, que Deus continue falando a cada coração. Breve mais estarei passando outros vídeos, outros versículos da palavra do Senhor.